No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Carini. Nessa edição do Jornal da CUT, iFood usa terceirizada para burlar a lei e não pagar direitos a entregadores. Senado aprova a gratuidade de bagagens em voos nacionais e internacionais. Liderança da Bahia no ranking do desemprego revela efeitos de um país desordenado. Centrais sindicais convocam mobilizações contra a carestia e em defesa da democracia. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Contra a carestia, a fome, o desemprego e em defesa da democracia, 9 centrais sindicais decidiram convocar mobilizações até o fim do ano. Em nota divulgada após uma reunião realizada na terça-feira, os presidentes das centrais afirmaram que o governo não tem capacidade ou interesse em debelar as causas da crise. O documento também ressalta que 3 anos e 5 meses após assumir a presidência, o governo de Jair Bolsonaro do PL não apresentou nenhuma política consistente de desenvolvimento e de empregos. Ao contrário, implementa gestão voltada ao receituário de privatizações, cortes orçamentários e aumento de juros. O texto da nota diz ainda: está mais do que na hora de dar um basta, por isso convocamos todas as instituições democráticas a se unirem pela melhoria das condições da população na defesa da democracia e contra o golpismo. Assinam a nota o Sérgio Nobre, presidente da CUT, Miguel Torres, presidente da Força Sindical, o Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, o Antônio Neto, presidente da CSB, Central de Sindicatos Brasileiros, Oswaldo Augusto de Barros, que é presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, o Atinágoras Lopes, que é secretário executivo nacional da Central Sindical CSP com Lutas, a Nilza Pereira, que é secretária-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, e José Gozzi, que é presidente da Pública Central do Servidor. Notícias. Contrariando o governo de Jair Bolsonaro, que queria manter a cobrança, o Senado aprovou na terça-feira a manutenção da gratuidade de despachos de bagagens de até 23 quilos para voos nacionais e até 30 quilos para voos internacionais. Para manter a proibição da cobrança, os senadores aprovaram de maneira simbólica a medida provisória 1089, conhecida como MP do Voo Simples, que flexibiliza regras para o setor aéreo, separado do texto principal. Eles aprovaram uma emenda que garante a gratuidade por 53 votos a 16. A questão havia sido incluída no texto da MP pela Câmara dos Deputados. Originalmente não tinha. O governo editou essa medida sem a gratuidade porque o governo é contra. Mas a Câmara dos Deputados mudou o texto e esse texto foi mantido pelo Senado, essa mudança. Agora, por ter sofrido mais alterações, a matéria vai ter que voltar para votação na Câmara. A cobrança de tarifas pelo despacho vinha sendo praticada desde 2017, autorizada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, após pressão das companhias aéreas. Um dos argumentos para a cobrança era de que, no geral, as passagens ficariam mais baratas, o que não aconteceu. Durante a discussão da MP, dados apresentados pelos senadores contrários à cobrança mostraram que somente no ano passado as passagens subiram 20%. Como a gente disse, o governo Bolsonaro é a favor da cobrança das tarifas de envios de bagagens e para o governo Bolsonaro foi uma derrota essa votação no Senado. Direitos. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, o MPT, têm atuado para combater práticas consideradas ilícitas nas relações de trabalho entre as empresas que gerenciam aplicativos, como a iFood, por exemplo, que foi alvo de denúncias em uma reportagem feita pela agência pública e os entregadores de aplicativos, entre um e outro. De acordo com a reportagem, o iFood firmou um contrato com uma empresa terceirizada chamada CIS Motos sobre a escala e turno de trabalho. No papel, o contrato, diz o texto, a empresa se compromete em assinar a carteira dos entregadores e a isentar o aplicativo de processos na justiça.
Cerca de 20% dos entregadores do aplicativo em todo o país estão nas mãos dessas terceirizadas, que organizam as escalas de jornadas para a prestação do serviço, assumindo toda a responsabilidade por eventuais descumprimentos de regras e obrigações trabalhistas. E muitas vezes nem mesmo os trabalhadores têm conhecimento dessas condições. É quando eles acionam a justiça, né, depois de jornadas extenuantes, enfim, depois de uma série de violações de direitos. E a justiça tem entendido que a responsabilidade é tanto das terceirizadas como do iFood. Para o Ariel Oral do Nascimento, que é secretário de Relações do Trabalho da CUT, o que ocorre é uma forma de o iFood e esses aplicativos de burlar a lei e explorar a já tão sofrida, tão penalizada categoria dos entregadores. Vamos ouvir o Ari. Para explorar e precarizar tem trocentas formas, né? As empresas, né, elas estão buscando forma de cada vez mais dificultar a fiscalização, né? Então eles estimulam grupos, né, de falsos, né, empresários, falsos, mas de supostos empresários, né, para fazer gestão da mão de obra que eles precisam, né? Uhum. E aí tem essa questão, por exemplo, que a gente debateu muito isso na reforma, sobre a questão da responsabilidade solidária, né? Isso veio muito à tona quando deu aquela morte daquele moço negro lá no Rio Grande do Sul, no Carrefour, que os seguranças do Carrefour mataram o menino lá, né? E eram de uma terceirizada e o Carrefour foi responsabilizado, né? Então isso, quando vem essa questão aí de você arrumar uma forma, e a questão da terceirização da atividade fim, né? Que acabou abrindo esse caminho, né? Economia. A Bahia lidera o ranking nacional do desemprego segundo dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é feita pelo IBGE. O índice de desempregados registrados nos 3 primeiros meses deste ano lá no estado é de 17,6%, contra a taxa de 11,1% da média nacional. A Maria Madalena Oliveira Firmo, conhecida como Leninha, que é presidenta da CUT Bahia, ela disse o seguinte: corremos risco de reviver o fracasso. Ela falou isso ao avaliar a catástrofe para os brasileiros, em especial para os baianos, que sofrem com as mais altas taxas de desemprego do país. Ela disse ainda que a Bahia sente os efeitos de um país desordenado e essa taxa de desocupação é um reflexo disso. A Leninha se refere ao caos econômico e social em que o governo Jair Bolsonaro jogou o país nos 3 anos e 5 meses de gestão. Além da taxa de desemprego, o brasileiro sofre com a disparada da inflação, da taxa básica de juros, a Selic, sem que Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentem qualquer medida para amenizar o drama dos trabalhadores e trabalhadoras. A dupla até agora não apresentou nenhuma proposta sequer para geração de emprego e renda. O fato de a taxa de desocupação da Bahia ser a mais elevada do país decorre de uma série de características mais estruturais da composição heterogênea do mercado de trabalho. A afirmação é da Flávia Santana Rodrigues, que é técnica do DIEESE. Ela diz que essa composição é marcada por ocupações informais e precárias. O mercado de trabalho é marcado por isso, né? Ocupações informais e precários que proporcionam baixo rendimento para a maior parte dos baianos. E a inflação e os combustíveis, os altos preços dos combustíveis são vilões, especialmente na Bahia. A Bahia tem uma refinaria que foi privatizada. Lá os preços são os mais altos do país em termos de combustíveis, justamente porque foi privatizada. A refinaria, Landulfo Alves, na verdade, ela faz o que ela quiser com os preços, né? Ela tem autonomia para fazer o que ela quiser com os preços, por isso, os baianos, inclusive, o portal da CUT noticiou isso dias atrás, o preço do diesel no estado da Bahia, ele quase que se equipara ao preço da gasolina, só para ter uma ideia, né? Isso referente ao último aumento que teve do diesel, aí chegou a quase ficar o mesmo preço da gasolina. E tudo isso, obviamente, penaliza a população. Diante desse contexto, a presidente da CUT Bahia reforça a importância de acelerar as ações de mobilização do pensamento democrático da nação para reconstruir o país. Ela disse o seguinte: estamos no risco de reviver o fracasso. Precisamos garantir outra vez a manutenção dos direitos trabalhistas, a justiça social, o desenvolvimento e o crescimento econômico, aliado à pesquisa, educação e à tecnologia, à defesa do petróleo e à indispensável distribuição da renda e da riqueza para repaginarmos a Bahia e o Brasil. E o povo da Bahia realmente está mais consciente, né? O ex-presidente Lula, diz uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa aqui feita pela Genial Quaest, o ex-presidente Lula é disparado preferido pelos nordestinos, que é a Bahia é o segundo maior colégio eleitoral do país, tem mais de 40 milhões de eleitores
né? Na Bahia, simulação estimulada, quando o entrevistador mostra um cartão com os nomes dos candidatos, se as eleições fossem hoje, o Lula venceria no primeiro turno com 63% dos votos. A pesquisa Genial Quest foi divulgada nessa quarta-feira. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!